Do livro Vinha de Luz, capítulo 142 de 180, Tribulações, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus, que lhe fora ao encontro, e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos
que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Emanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Tribulações. Com esse título, dado por Emmanuel, ele também utiliza esta passagem evangélica que foi escrita por Paulo em direção aos romanos. Diz ele, também nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulações significa dificuldades, aflições, e a questão de gloriar é como aprovar, engrandecer, enaltecer. Paulo, portanto, está nos dizendo que nós temos que também fazer assim, que nós temos que enaltecer, aprovar nas tribulações. Então vejam bem que quando nós estivermos nas tribulações, nós temos que aprovar, porque tudo que vem de Deus para nós é bom. Emmanuel vai nos explicar em detalhes esta passagem. Diz, comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. Emmanuel está dizendo que Paulo, que recebeu muito do plano superior, mas ele estava efetivamente ali com júbilo, com entusiasmo por estar naquelas tribulações, porque ele tinha realmente o entendimento das tribulações. E diz ainda que o cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. É uma afirmativa de Emmanuel. Nesta outra parte, diz muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias. Às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Diz aqui para nós que muitos aprendizes só lembram do apóstolo Paulo de Tarso, denominado aqui apóstolo da gentilidade, que vem de gentios. Gentios são aqueles povos que não eram judeus. E ele realmente veio para poder levar a palavra para todos aqueles outros povos. Desta forma, muitas vezes a gente pensa em Paulo de Tarso somente naquele evento que ele foi chamado para realmente seguir Jesus. Fixando, então, essas questões. Mas muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa do Espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial.
Na verdade é isso, porque muitas vezes nós ficamos sabendo de uma história de uma pessoa e passados muitos anos a gente acredita que ela esteja naquela mesma situação. E realmente muda. Aquela pessoa que leu, por exemplo, o Nosso Lar, o livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, ele conta como foi a sua passagem. Então, se a pessoa só leu este livro, fica pensando que André Luiz manteve-se naquela situação. E, no entanto, não é verdade. Ele evoluiu, e assim até é mostrado nos outros livros dele. Diz Emmanuel que a palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Emmanuel está dizendo do preço da redenção. Ou seja, a redenção é a salvação. O preço que lhe foi realmente colocado foi alto. Ele passou por inúmeras dificuldades, de todas as situações. Nesta outra parte, continua dizendo, muita vez reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Essas dilacerações, que são aniquilamentos, derrotas, ocorreram muito com Paulo de Tarso, porque ele ia levar a palavra do cristianismo nas cidades e muitas vezes as pessoas jogavam pedras nele e ele saía da cidade. Mas ele ia para outra cidade, ele não desanimava. Mas Emmanuel diz que esse clarão da fé que ele teve deu assim o seu supremo testemunho. Continua, depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Aqui está o que nós acabamos de falar, porque depois que ele se renovou, passou diversos tempos, inclusive no deserto, ele que era tecelão, ele teve açoites, desesperanças e pedradas em todos os lugares, praticamente, que ele visitou. E entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. O que ele está dizendo é do esforço que ele teve, porque ele encontrou Jesus, mas aí ele tinha que reencontrá-lo novamente, redimido. E ele teve que fazer isto e com muitas dificuldades, que lhe batia a porta, vamos dizer assim. Mas ele conseguiu. Foram anos de luta. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Esta frase, Emmanuel está nos convidando para que nós possamos fazer essa reflexão conosco mesmo, assim como Paulo de Tarso fez. E nós também devemos fazer. Nós recebemos o Cristo através de todos os seus evangelhos. E o que nós estamos fazendo? Eis a pergunta. Nesta outra parte, nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social
ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Ele está dizendo para nós que nem todos renascem na Terra com tarefas definidas. Nem todos. Claro que Paulo veio com essa tarefa, mas ele diz que nem todos assim vêm com a tarefa definida. É preciso que nós possamos entender que, embora nós não tenhamos uma tarefa definida de mais alta envergadura, mas nós temos que perceber que nós temos essa força, essa posição para controlar a nós mesmos, não ao outro, a nós mesmos. E que foi o que Paulo fez. Ele fez uma reforma íntima enorme. E é isso que nós precisamos de fazer. Assim como ele nos convidou na última frase para que nós pudéssemos refletir, nós temos que realmente refletir. É mais uma condição para nós sabermos quem somos e como estamos sendo. E diz que recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Esse parágrafo é muito importante. Emmanuel está nos informando que a tribulação que vem para nós produz fortaleza. Nós ficamos mais fortes e adquirimos mais paciência. E ele diz que, em verdade, ninguém vai encontrar o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Isto é, para que nós tenhamos experiência, que é o que nós precisamos de passar aqui na vida, é necessário que nós possamos ir em frente. Nós não podemos ficar deitados, achando que aquilo vai passar. Nós temos que pegar essas tribulações, nós temos que ir em frente com ela. Temos que enfrentá-la. E aí nós vamos passar por essa tribulação e estaremos com mais fortaleza, com mais paciência. E é isto que nós temos que fazer. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Emmanuel, então, está dizendo é necessário acordar com o dia. Isso acordar significa não somente acordar o corpo, mas também o espírito, para que nós possamos seguir esse curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Em outras palavras, quando nós acordamos a cada dia nós temos inúmeras oportunidades de trabalho para que nós possamos ali trabalhar e sair dessa tribulação. Vamos em frente. É desta forma que ele está dizendo como nós devemos sair dessas tribulações. Nesta outra parte, ele diz que a existência terrestre é passagem para a luz eterna. Olha, a existência terrestre é passagem para a luz eterna. E essa existência nós temos que passar obtendo experiências. Porque se nós ficarmos sem fazer nada, na ociosidade, o tempo vai passar e nós não vamos ter nenhuma luz que nós tenhamos conquistado. E diz que e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso.
A palavra insidioso é enganador. Então, Emmanuel está dizendo para nós que nós temos que prosseguir com Cristo, isto é, com o seu Evangelho, e acompanhar as suas pegadas, ou seja, tudo aquilo que ele disse para nós para fazermos ou ele fez. Nós temos que entender isso, para que nós possamos, então, acompanhá-lo e evitar o desvio insidioso, ou seja, enganoso. Porque muitas vezes nós estamos no caminho e, por falta de vigilância, nós desviamos do caminho correto. Diz ele que no exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Esta questão que Emmanuel nos traz, as considerações de Paulo, não ouvidemos, ou seja, não esqueçamos que Jesus veio até nós. Por que ele veio? Ele veio através do seu Evangelho. Ele não precisa aparecer para nós, como ele apareceu para Paulo de Tarso. Então, ele veio até nós. Agora, cabe a nós mesmos, desassombradamente, ou seja, com coragem e destemido, que nós temos que ir em frente ao encontro dele. E ir ao encontro dele é realmente fazer aquilo que ele deixou para nós, compreendendo que para isto, ou seja, esse encontro com ele, vai ter que ser esse grande serviço de preparação, que deve ser começado, ou seja, deve ser iniciado na terra de nós mesmos. Ou seja, é mudando a nós mesmos, assim como Paulo fez. O Paulo fez uma guinada de 180 graus. Ele mudou completamente a sua forma de pensar, mas ele já tinha a base religiosa, que isso foi muito importante. Mas ele teve uma mudança muito grande. E assim nós temos que fazer, dia após dia, fazer essa mudança, rever nossos conceitos, rever nossas palavras, se nós estamos com paciência, que nós estamos perdoando ao outro, a nós mesmos, e assim por diante. São hábitos ruins que nós temos que mudá-los. Nós temos que mudá-los para uma outra forma de enxergar a vida. Porque se nós não fizermos isto, nós vamos passar em branco nesta vida. E é preciso, então, que a gente possa fazer essa autoanálise e dela nós fazermos a nossa reforma íntima. Obrigado pela sua companhia e espero encontrar você em uma próxima oportunidade. Fique com Deus.